Eu quero te perguntar uma coisa que pode ser desconfortável. Existe alguma coisa que tu nunca perdoou Deus por ter permitido, mas nunca teve coragem de admitir? Não precisa ser grande para os outros, só precisa ser grande para ti. Uma perda, um diagnóstico, um pedido que não foi atendido, uma porta que ficou fechada, apesar de toda a fé que tu colocou nela. Uma pessoa que tu amava que se foi de um jeito muito injusto. E quando isso aconteceu em algum lugar dentro de ti, surgiu uma pergunta que provavelmente tu nunca disse em voz alta. Por que tu permitiu isso? E aí vem outra coisa, não vem a resposta. A culpa por ter perguntado. Porque tu aprendeu em algum momento que questionar Deus é falta de fé, que sentir raiva dele é pecado, que a pessoa espiritual de verdade, ela aceita tudo em silêncio. Então tu engoliu a pergunta, engoliu a raiva e continuou orando, como se nada tivesse acontecido aqui dentro. Mas algo aconteceu. E hoje eu quero te dizer algo que pode parecer chocante. A raiva que tu nunca admitiu pode ser a coisa mais honesta que tu já sentiu sobre Deus. E ele sabe disso. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condor, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira comigo, senhor e senhora. Porque nós estamos nesse movimento de desfazer algumas imagens antigas que nós formamos acerca do que é Deus. E hoje nós vamos para um lugar que quase ninguém se permite acessar. A pergunta que muita gente silenciou, mas que em algum dado da vida a gente já se perguntou: por que é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Esse é o episódio 3 da série, Conhecendo Deus em Quem Eu Creio, e ele não vai te trazer uma resposta fácil, mas ele vai te dar a permissão para fazer a pergunta. Queridão, queridona, existe uma confusão muito específica sobre o que significa ter fé. A confusão entre confiar e nunca questionar. A gente aprendeu que fé madura é aquela que aceita tudo em silêncio, que nunca duvida, que nunca se irrita, que sempre encontra uma explicação espiritualizada para qualquer dor. E quando a vida vem dar uma porrada, quando alguma coisa muito pesada acontece, em vez de sentir o que precisa ser sentido, a gente corre para as explicações. Deus tem um propósito para tudo, isso vai fazer sentido algum dia, isso vai me fortalecer. Inclusive, tu já deve ter escutado várias delas aqui comigo. E sim, elas não são mentira. Mas quando elas vêm antes do luto, ou elas substituem o luto, ou elas viram uma espécie de anestesia espiritual. E se tu já está aqui comigo há mais tempo, tu entende que a anestesia não cura. Só te impede de sentir enquanto a dor continua correndo de maneira silenciosa. E tudo aquilo que não é sentido, rufem os tambores, não vai desaparecer.
fica aqui dentro e vai devagar, criando uma distância silenciosa de Deus. É como se nós ficássemos mais cautelosos, sabe? Reservados. Eu confio, mas eu não confio completamente. Só que a gente não nomeia isso. Só que isso tem um nome. Isso é raiva não processada, não elaborada. E aqui existe algo muito importante sobre essa raiva de Deus. Ela não é o oposto da fé. Ela é muitas vezes prova de fé existe. Porque tu só fica com raiva de quem tu te importa. Tu não fica com raiva de quem é indiferente para ti. A raiva pressupõe relação, ela pressupõe expectativa, ela pressupõe vínculo. Ela pressupõe que em algum nível tu acreditava que algo poderia ter sido diferente. O problema, meu amor, nunca foi sentir raiva. O problema foi o que tu fez com ela. Tu engoliu, tu escondeu, silenciou. E uma raiva engolida, meu amor, mesmo que seja de Deus, ela nunca vai desaparecer. Ela vai virando essa distância. Então ela vai para uma oração fria, no automático, uma fé que é muito cautelosa, uma intimidade que não tem uma entrega completa. Eu creio, mas com uma parte de ti que está sempre em alerta. Abacuque, um dos livros mais honestos da Bíblia. Ele começa assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não escutarás? Gente, eu li isso ontem, só para você ter uma noção. Até quando? Gente, isso não é uma oração bonita, isso não é uma oração super equilibrada, uma linguagem super espiritualizada. Ela é uma dor crua, é confronto. É alguém dizendo: pai, sério, isso não está fazendo sentido. E Deus não rejeitou ele por conta disso. Deus não silenciou ele, não abandonou ele, bem pelo contrário. Deus respondeu ele. Não com a resposta que ele queria, mas ele respondeu. E depois disso, Abacuque ainda fez algo mais profundo. Ele sobe na torre, ele diz em essência: eu vou esperar. E é isso que muda. Porque a fé não termina na pergunta a pessoas. Ela recomeça depois dela. Deus não precisa que tu proteja ele da tua raiva. Ele não é frágil. Ele não quebra com as tuas perguntas. Ele não se afasta quando tu é honesta. Os salmos estão cheios desses rompantes emocionais, sabe? Tá na palavra, gente, é só a gente entender. Até quando, Senhor? Por que te escondes? Por que dormes? Gente, isso é humano. Isso é inerente à humanidade do ser humano. Humanidade do ser humano. E essas, elas não são orações sem fé. Elas são orações dentro da fé. A diferença aqui não é a ausência da dor, bem pelo contrário, é a presença de relacionamento. Porque uma relação real, ela não é sustentada no silêncio, meus queridos. Ela é sustentada na verdade. Pegou? Salmos 62, 8. Derramai perante ele o vosso coração. Deus
é o nosso refúgio. Derramai. O salmista não está dizendo assim, não organize, não filtre, não edite. Ele só fala assim, derrama o que está dentro. Porque o motivo disso ser seguro está na segunda parte do versículo. Deus é o nosso refúgio. Meus queridos, refúgio não é tribunal, é abrigo. É lugar onde a verdade pode existir sem medo. E eu quero enfatizar algumas consciências com vocês hoje. A raiva que tu nunca admitiu sentir de Deus, ela nunca vai ser falta de fé, meu amor. Ela é exatamente uma prova do teu relacionamento. Muitas vezes, tu só fica com raiva porque tu consegue te relacionar. Tu tem intimidade. O problema, sério, de verdade, tá? E aqui eu tô trazendo algo que eu venho sentindo e venho observando, é quase em tempo real com vocês. Eu tô aqui trocando a Grace por detrás da terapeuta, a Grace por detrás da técnica, enfim, aqui é a Grace real mesmo. E eu preciso que vocês entendam que o problema nunca vai ser sentido. O problema é a distância que vai chegando nessa relação com Deus por tu estar engolindo essas emoções. E Abacuque nos traz isso porque ele não evita a pergunta. Ele atravessa a pergunta. E depois disso, ele permanece. Então, queridos, hoje eu quero te propor 3 movimentos. Vamos nomear o que nunca foi dito? Existe algo que eu nunca perdoei Deus por ter permitido? Coloca, abre isso. Uma perda, um desafio. Sejamos humanos. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi marido, perdi filho. Existem lutos que são, sim, extremamente desafiadores. E eu duvido que por mais cristão que tu seja, não foi já atravessado por uma dor. Mas tu não teve coragem de nomear essa dor. Mas hoje nós vamos começar a mudar esse movimento. Eu quero que tu nomeie e eu quero que tu escreva isso sem nenhum tipo de filtro, tá? E eu quero que tu faça uma pergunta real. Até quando? Por que tu permitiu isso? Onde é que tu estava quando isso aconteceu? Eu quero que tu literalmente, gente, escreva o que de fato tu sentiu. Eu quero que tu escreva a pergunta como se de verdade ele estivesse paradinho na tua frente e tu vai literalmente dar voz a algo que tu nunca deu, que tu nunca permitiu que viesse, que saísse aí de dentro e que viesse para o mundo material. Vamos ter uma DR. Vamos começar a baixar a nossa resistência e nos assumir sombra, nos assumir feios, falhos diante do mestre. Sabe aquela intimidade que começa com o tempo de casamento? Que eu brinco às vezes, que é fazer xixi com a porta aberta? Sabe aquela coisa? Então eu quero, meu amor, que tu fale com Deus exatamente o que tu escreveu. Eu não quero ajuste, eu não quero espiritualidade aqui agora, eu não quero aquela coisa, vamos suavizar. Não, meu amor, eu quero que tu te exponha. De um jeito talvez que vai ser a primeira vez que tu vai fazer. E depois, meu amor, nós vamos fazer como o Abacuque fez. Nós vamos silenciar. Inclusive, ontem eu pedi para o Papai do Céu me mandar uma mensagem e ele me mandou exatamente essa passagem. Eu acho fantástico isso, né? Que eu vou conduzindo vocês aqui
Mas na verdade não existe a minha condução, né? Eu só sou a agente. E quanto mais eu experiencio isso, mais eu tenho certeza da mão dele cuidando de todos nós. Tá? Inclusive, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Ela tá aberta. Aqui, ó. Abacuque. Ontem, inclusive, eu vou te dizer assim, ó, eu uso uma Bíblia de estudo da Joyce Meyer, que ela é fantástica porque ela tem algumas que ela chama aqui de aplicação para a vida, que é uma interpretação, enfim, é um olhar que ela traz acerca de algumas palavras, né? E ela trouxe algo que ela fala exatamente sobre essa nossa conversa e eu vou, antes de nós seguirmos aqui para nossa oração, eu vou ler para vocês, tá? O que está aqui. Abacuque 2:3 fala de um tempo designado. Claro, aqui eu não falo exatamente da passagem que a gente está lendo, ela interpreta o texto, todo o capítulo, tá? Então vamos lá. Abacuque 2:3 fala de um tempo designado para que uma visão se cumpra. Um tempo designado significa simplesmente que Deus sabe que aquele é o tempo certo. Devemos nos humilhar e submeter as nossas ideias à sua sabedoria e poder. E devemos confiar quando ele diz não se atrasará. Deixa eu até fazer um adendo aqui, porque eu li isso aqui para uma cliente agora há pouco tempo, e ela disse assim, nos humilhar. Aqui, gente, sabe como eu penso, como eu olho para essa questão aqui? Devemos nos humilhar. Sabe o que é humilhação? Como eu percebo, tá? E daí cada um faz a sua interpretação, mas como esse movimento aqui é, né, meu, o humilhar aqui, penso que seja, vamos nos ausentar de todo controle, de toda necessidade que nós temos de ter o começo, meio e fim. Vamos admitir muitas vezes que queremos, eu acho que a humilhação entra aqui quando eu admito que eu não consigo, que eu não dou conta. Acho que eu leio humilhar dessa maneira, sabe? É uma rendição. O se humilhar aqui é muitas vezes reconhecer, pai, tentei e não deu certo. Do meu jeitinho não funcionou. Acho que cabe, né? Um tempo designado também significa um tempo já estabelecido e decidido para determinadas coisas. É como ter um compromisso marcado. Não podemos ir ao médico, a um dentista, a um mecânico, até que chegue a hora marcada. Do mesmo modo, Deus tem compromissos marcados para coisas específicas em nossas vidas. E essas coisas acontecerão no tempo designado para elas. Elas não serão antecipadas, mas não se atrasarão nem por um minuto. Anime-se. Deus cumprirá os compromissos que tem com você. Gente, olha só. Quando a gente fica lendo essas passagens, eu trago essas consciências para vocês. E nós estamos falando aqui sobre entrar em contato, né? Nós falamos sobre vulnerabilidade e agora eu senti de trazer essa conexão real e visceral com Deus, não com um Deus de projeções, um Deus de medo, né? Esse Deus que a palavra traz, que eu sempre falo, é extremamente amoroso, mas é pai, né? Então ele corrige, ele disciplina, ele exige algumas posturas, mas ele é amoroso. Então, quando eu leio isso aqui e eu estou passando por um deserto, eu entendo que ele vai cumprir o que ele prometeu. Então, eu preciso que tu entenda isso, tá? Tu tem uma palavra, tu tem uma promessa. Confia, que ele não vai te deixar. Isso é Deus. E se até agora ainda não cumpriu, é porque tu ainda está em processo de desenvolvimento para que a palavra se cumpra, tá? Não está no tempo errado, tu não tá, gente, eu nem sei porque eu tô falando isso, talvez seja para ti. Tu não está vivendo o tempo errado, no momento errado. Tu está sendo trabalhado. E tudo que tu está desenvolvendo neste exato momento é para que lá na frente tu tenha recursos internos para viver a tua promessa. Então, tá tudo certo tu sentir raiva, tá tudo certo tu ficar indignado, indignada. Nós falamos muito de consciência emocional aqui.
E isso se aplica também na espiritualidade. Nós não podemos negligenciar, sabe, dividir a nossa vida. Não. Autoconhecimento através da espiritualidade. Eu sei em quem eu creio. Eu sei a natureza dele. E tu acha que ele não conhece a mim? Tu acha que ele não sabe que eu sinto raiva a ponto de socar uma parede? Tu acha que ele não sente raiva de te ver questionando as injustiças da vida? Tu acha que ele não vê? Tu pode não falar, mas ele conhece o teu coração. E ele segue te amando, porque essa é a natureza dele. Ai, gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Agora vamos voltar, vamos respirar e vamos para a nossa oração. Não, vamos ficar aqui até amanhã de manhã. Pai, eu te peço por cada pessoa que carrega uma raiva silenciosa de ti. Que ela não precise mais esconder isso. Que ela entenda que a honestidade não te afasta, que o Senhor não quebra com a verdade dela. Nos ensina, Pai, a não engolir mais nenhuma emoção que precisa ser sentida com consciência. E, Pai, nos ajuda a não confundir silêncio com fé. Que a gente aprenda com Abacuque. Perguntar, se derramar e ainda assim permanecer. Porque a fé nunca vai terminar na pergunta. Ela recomeça depois dela. Em teu santo nome, Pai. Amém. Queridão, queridona, tu não precisa proteger Deus da tua dor. Ele não precisa disso. O que talvez precisa acontecer é tu parar de se defender dele através de uma versão educada do que tu sente. A raiva que tu engoliu, ela não te afastou tanto quanto o silêncio dela. Hoje tu pode começar a derramar, não para destruir a fé, mas para tornar ela real. E no próximo episódio, que no caso é amanhã, 7/7, existe um momento em que muitas pessoas descobrem que elas não estavam se afastando de Deus, mas de uma imagem de Deus. E a pergunta que muda tudo é: eu estou chamando de Deus? É de fato Deus? Lembra que todos os dias às 7/7 nós temos um encontro aqui. E se tu também quer começar a expandir a tua consciência, quer começar a voltar para casa, me coloco à tua disposição, através do reiki, das constelações. Nós vamos voltando devagarinho para casa. A terapia integrativa é um movimento de reconexão. Alma, corpo, mente, espírito e mais um monte de coisa fantástica. Certo? Só me chamar lá no direct do Instagram, @GraceCondorfer. Bota lá, Grace, quero ser tua paciente. Te quero como minha terapeuta. Eu vou adorar caminhar contigo, meu amor, certo? E todos os dias às 7/7 nós temos um encontro aqui. Lembra de curtir, comentar e compartilhar se chegou até o final. Me conta se tu tá gostando desse nosso novo movimento. Agora vocês estão me vendo, vocês não estão só ouvindo a minha voz. Conta pra mim. Tá sendo pra mim bem interessante, é desafiador, porque eu ainda tô me acostumando com isso, né? Mas eu senti no meu coração, né, que ele pediu pra mim, vamos começar a aparecer. E pessoas aqui, a Meg até comentou no episódio passado, retrasado, aliás, sobre isso, né, que ela estava gostando de me ver, aliás, passado, foi segunda-feira, que ela estava gostando de ver, então muitas vezes Deus fala através de pessoas ao nosso redor, né, e a gente resiste às vezes, mas enfim, tá? Desejo que esteja sendo tão legal para ti quanto está sendo para mim, certo? Fica bem, faz os exercícios do dia, lembra de curtir, comentar e compartilhar, isso é importante, é uma maneira que tu tem de me ajudar pra caramba a expandir essa consciência. E eu te espero amanhã, certo? Fica bem. Beijo!